Comunicação. Vale a pena, né? Olá, o programa em discussão de hoje vai falar sobre confinamento animal. O plenário do Senado aprovou o projeto de lei que cria o regime jurídico especial para os animais, que não poderão mais ser considerados objetos. A iniciativa é do deputado Ricardo Izar, do PP de São Paulo. O projeto estabelece que os animais sejam reconhecidos como seres dotados de natureza biológica e emocional e passíveis de sofrimento. Outro projeto de lei tramitando aqui na Lesp quer proibir o confinamento de animais no Estado. O projeto, de autoria do deputado Bruno Ganem, do Podemos, está tramitando na casa. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com a Maíra Vélez, que é presidente da Comissão de Direitos Animais da OAB de São Paulo, e a Paula Cardoso, que é advogada, representante no Brasil da ONG Mercy for Animals. Gente, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada. Eu queria começar falando um pouco sobre essa questão da legislação, né? Doutora, a gente tem aí duas leis, uma que foi aprovada no Congresso Nacional, né, que ainda não foi sancionada, né? Perfeito. E outra lei que está tramitando aqui na Assembleia. Vamos falar primeiro dessa lei lá no Congresso Nacional, né, que considera os animais né, que podem sofrer, que tem uma série de coisas. Quer dizer, isso é óbvio, né? Assim, com certeza. Né, demorou até para que isso fosse, né, discutido, né? Acho que essa é a palavra de ordem, demorou realmente, né? As pessoas já sabiam cientificamente que os animais eram seres sencientes, ou seja, que eles têm capacidade de expressar sentimentos e sentir uma série de coisas, experimentá-las de maneira consciente. Então vai muito além do que a gente imaginava. Mas a gente aqui, falando para você, que já somos defensoras dos animais, a gente já imaginava isso, já sabia, porque a gente tem uma empatia muito clara, né, com a questão animalista. A gente sabe pelo olhar a capacidade deles, pela proximidade. Mesmo silvestres que não se aproximam da gente, eles têm comportamentos muito especiais, como sentimento de luto, compaixão por outro animal do mesmo bando ou do mesmo grupo. Isso mostrava claramente para a gente, para os cientistas que estudavam etologia e comportamento animal, que eles já eram diferenciados, né? É que a ciência como um todo, aquela ciência mais clássica, reconheceu isso em 2012 com a Declaração de Cambridge, né? Que foi um documento científico muito robusto, inclusive assinado pelo Stephen Hawking, pelo Phil Arco, enfim, por neurocientistas e neurofisiologistas que reconheciam isso no animal, de maneira científica. Inclusive, é interessante dizer que são pessoas que realmente fizeram muitos testes em animais, muitas vezes testes cruéis, né, Paula? Então, isso mostra que, independente do que eles pensavam sobre o assunto, cientificamente eles reconheceram a senciência animal. E aí a legislação tentou acompanhar. Esse projeto que você citou, ele tramita ali de origem da Câmara dos Deputados desde 2013, tá? Ele era originalmente o 6799 de 2013, de autoria do deputado Ricardo Izar. E em 2015 ele chamou todas as comissões de defesa animal da Ordem dos Advogados do Brasil, são muitas, né, por todo o território nacional, para opinar sobre o projeto, Paulo. E nós fomos, e nós quisemos dar um caráter antiespecista para o projeto. O texto de origem era muito bom, era melhor até do que o atual, né? Mas a gente sabia que ele sofreria mudanças, pressões políticas, emendas, substitutivos e todo tipo de acordo, né, Paula? A Paula trabalha muito com essa questão dos animais de consumo, então ela sabe, claro, não gosto de falar de consumo, mas fato é que muitos são. E, nesse sentido, ela sabe como o lobby da bancada ruralista é muito forte. Então, o texto original alterava o artigo 82 do Código Civil, que dizia que o animal era um bem móvel, simplesmente, né? Era um objeto. Um objeto, como uma cadeira, uma mesa, enfim, qualquer coisa que a gente pudesse tocar, mas que fosse um objeto inanimado. E aí isso era porque esse texto vinha do Código Civil de 1916. Sim. E ele não foi reformado na última alteração de 2002. Ou seja, quase 100 anos. Quase 100 anos, exatamente. Faltou pouco para completar 100 anos, né? Aliás, mais, né? Foi em 1916, foi 17? 103 anos de um texto assim completamente obsoleto. Anacrônico. Porque ainda não foi promulgada essa lei, ainda não... Né? Não. E isso é interessante de você chamar a atenção. Por que essa lei não foi sancionada ainda pelo presidente da República? Porque houve um acordo no Senado
Ele foi aprovado no Senado também, depois de passar pela Câmara e por todas as comissões. E lá no Senado, ele chamou a atenção dessa bancada ruralista e de alguns lobbies de interesse de grupos econômicos, como, por exemplo, a questão dos testes para animais. A gente já tem a Lei Arouca, que regula a matéria, mas eles só deixaram que esse projeto passasse, alterando a natureza jurídica dos animais, dizendo que ele não é mais objeto e que fica vedado o seu tratamento como coisa, no momento em que eles fizeram um acordo ali entre os líderes para que excluíssem os animais de interesse agropecuário, os animais usados em laboratório em testes científicos e também aqueles considerados objeto de uma manifestação cultural que fosse considerada patrimônio, ou seja, que fosse registrado como patrimônio cultural. A gente sabe, por exemplo, que o Cristo Redentor é registrado como patrimônio cultural pelo órgão competente, que é o IPAM, né? Com PH. Então, o que acontece? Sem esse registro, você não pode considerar nada como patrimônio cultural. Mas eles querem, com isso, salvaguardar a vaquejada e rodeio, basicamente, tá certo? Então, você veja que a gente teve o interesse de fazer com que esse projeto passasse e para todos os animais, atingisse, tivesse um alcance para a proteção de todos eles. É uma proteção conceitual, ele na prática ele não vai alterar o tratamento dos animais, mas ele dá base, instrumento jurídico para os operadores do direito, para as ONGs, para os defensores dos animais, os defenderem num tribunal. É um começo, né? É um grande começo. Agora, fala um pouco para a gente do trabalho, né, da ONG Mercy for Animals no Brasil. A gente estava conversando antes, você estava me dizendo que vocês têm um trabalho muito, né, com galinhas, essa questão do confinamento. Exatamente. Conta pra gente um pouco do trabalho da ONG, para quem não conhece em casa. Então, até aproveitando, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Prazer é nosso de estar com vocês aqui. Eu integro a comissão presidida pela doutora Maíra, é um prazer muito grande estar aqui com ela, porque ela é realmente uma autoridade no assunto. E falando mais especificamente da atuação da Mercy for Animals, nós já temos mais de 20 anos de atuação nos Estados Unidos, há 4 anos já estamos atuando com foco na exploração dos animais de indústria, né? Então, eu acho super importante dizer que a gente reconhece o avanço que esse projeto Animal Não é Coisa representa para a causa, apesar da exclusão dos animais que nós especificamente defendemos. E também parabenizamos a iniciativa do deputado Bruno Ganem, porque, afinal de contas, ele, ao contrário desse texto presente do Animal Não é Coisa, o projeto do deputado Bruno, ele não exclui os animais explorados para consumo, ele abarca todas as espécies e não cria uma categorização entre os animais, o que não faria sentido mesmo, porque, afinal de contas, a pergunta que a gente deveria estar fazendo não é se um animal consegue ou não consegue fazer operações aritméticas, coisa que as galinhas de fato conseguem. Já é comprovado que galinhas conseguem realizar operações aritméticas simples. Mas a pergunta que a gente deveria estar se fazendo é se esses animais são capazes, se esses seres são capazes de sentir dor, se eles são capazes de sentir sofrimento. São. Todos nós sabemos. Todos nós sabemos disso. A ciência já traz esse dado de muito tempo. E então, apesar de nós entendermos que todas as formas de exploração causam sofrimento para os animais, a gente tem um compromisso muito sério e muito importante com os animais que neste momento estão sendo explorados pela indústria. Então, as iniciativas que visam redução do sofrimento e padrões de bem-estar animal mais elevados são todas bem-vindas, a gente parabeniza e a gente apoia. Dentre elas, o fim do confinamento das galinhas em gaiolas na indústria de ovos, que é um pleito antigo da nossa organização. Nós vimos atuando junto à iniciativa privada, junto ao poder público, numa interlocução com o Ministério da Agricultura, numa interlocução com o governo federal, para que a prática de confinamento, que é considerada uma das práticas mais brutais da indústria, a gente pode trazer aqui dados sobre a quantidade de animais que compartilham a mesma gaiola, as chamadas gaiolas em bateria, que são gaiolas que ficam empilhadas uma em cima da outra, e os excrementos de um animal vão para a gaiola de baixo. As condições de vida desses animais são muito precárias. E tem uma questão que muitos produtores evitam grandes deslocamentos
para que o animal engorde mais rápido, né? Me corrijam se eu estiver errado. Quer dizer, você não deixa o animal se movimentar nem um pouco, né? Ele fica ali exprimido numa gaiola, né? Só produzindo mesmo, né? É a total objetificação do ser vivo ali, né? Exatamente. São duas situações diferentes, né? Os animais que engordam são aqueles animais que a gente chama de frango de corte, né? Os animais que a indústria chama de frango de corte, né? Que são animais que são engordados de forma mais acelerada, e as galinhas que são exploradas na indústria de ovos, na realidade a gente não vai categorizar também sofrimento, quanto um sofre mais, quanto outro sofre menos. Sofrimento né? é sofrimento. Mas a questão do confinamento de galinhas em gaiolas, ela é uma questão que já está bastante avançada. Já existe um movimento da indústria, um movimento do público consumidor, né, Maíra? Um reconhecimento das pessoas de que elas querem saber de onde vem o produto que elas consomem, e a nossa organização ela tem uma atuação de mostrar para o público: veja de onde vem o produto que você consome e faça escolhas de consumo mais conscientes. Então, essa legislação que vem para apoiar o público consumidor, especialmente as pessoas que ainda consomem produtos de origem animal, elas têm o direito de saber de onde vem o que elas comem. E é uma bandeira importante, é um momento importante da gente discutir isso, né? A gente estava falando antes, né? Eu lembro, eu fiz uma matéria esse ano para a Folha de São Paulo, falando de 10 fazendas sustentáveis de norte a sul, né? Então a gente veio, por exemplo, uma fazenda em Rondônia que era lixo zero, e uma das fazendas era a Fazenda Toca, né, da família Diniz, que é aqui no interior de São Paulo, que tem essa questão de não confinar as galinhas, elas ficam mais soltas, né? Já é uma iniciativa, já é um passo adiante desse confinamento, não é? Sim, com certeza. Especificamente em relação ao Grupo Pão de Açúcar, é importante dizer que eles têm um compromisso de não vender ovos de galinhas confinadas em gaiolas apenas para as marcas próprias. Nós temos uma campanha que já está aí completando 3 anos, solicitando à empresa que expanda esse compromisso para todos os ovos vendidos pela rede. E mais do que isso, é um exemplo para outros produtores no Brasil de que é possível produzir, que é possível mudar essa prática do confinamento de galinhas, e acaba isso sendo um exemplo para outros produtores, outros animais. Sem dúvida. Né? E eu acho que é uma bandeira muito forte da Mercy for Animals, essa questão das galinhas, né? É um projeto que vocês estão fortes aqui no Brasil, né? Sim, com certeza. São essas fazendas que já aboliram o confinamento ou que estão em transição para acabar com o confinamento das galinhas em gaiolas, elas estão estabelecendo parâmetros de bem-estar animal mais elevados, e a gente também parabeniza e está à total disposição delas para que elas consigam fazer essa transição da forma mais acelerada e com a maior redução de sofrimento possível para esses animais. É possível, e a produção nesses locais, eles demonstram animais nitidamente mais felizes ou menos tristes. É nítido, qualquer pessoa, não precisa ser um especialista, qualquer pessoa que visita essas fazendas, você mesmo visitou, consegue perceber a diferença do comportamento desses animais. E é um produto diferenciado para um público consciente, e eu acho que a gente tem que se conscientizar e a gente tem que parabenizar essas práticas, Com certeza. Não só de uma fazenda, mas de práticas que estão espalhadas no Brasil inteiro. Doutora, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre o projeto aqui da Alesp, né? Esse projeto do confinamento. A Paula já falou um pouco mais sobre isso. Queria que a senhora falasse do ponto de vista aí da OAB, como é que vocês veem esse projeto? O projeto está tramitando na casa, mas imagino eu que é um projeto que seja aí também uma menina dos olhos de vocês, é um projeto que também mostra que a casa tem iniciativas, né, enfim, com certeza, né, e bastante importantes aí no dia a dia. Muito importante, uma iniciativa extremamente corajosa, né? O Bruno Ganem, nesse momento, ele assume uma postura de defesa animal franca, que eu não vejo nenhum outro parlamentar na Alesp tentar levantar como bandeira. Eu vejo muita gente falando de cão e gato, isso não é um demérito, mas é pouco.
Nós temos 60 bilhões estimados de animais consumidos, mortos por ano para consumo no mundo. É um quantitativo bem maior e que também deve nos preocupar, assim como os animais silvestres, os domésticos, o cão e o gato que estão próximos da gente. Então, o que eu vejo é que é sim um projeto de lei assim com muito mérito, mas temos algumas considerações técnicas a fazer, né? Para que esse projeto de lei consiga tramitar, é necessário definir de maneira mais clara que tipo de animais ele atinge. Para nós fica muito claro, né, Paula, que são os animais industriais, de produção ou de consumo, como são chamados, né? Então, os animais agropecuários. Então, aves, gado de corte, gado leiteiro, que também sofre bastante em confinamento, enfim, suínos, né, os porquinhos, enfim. Mas, do jeito que ele está colocado, não categorizando ou não deixando bem claro quais são os grupos de animais que são atingidos, ele poderia, em tese, atingir animais silvestres também, né? E aí, eu fico um pouco preocupada pela questão seguinte, que é uma questão muito importante. Às vezes, é necessário você ter confinamentos pontuais de animais silvestres para tratamento e para manejo, para conservação de espécies, tá? Da mesma maneira, o animal doméstico, ele vai precisar de confinamentos pontuais para que ele seja tratado, para que vejam se a saúde dele está adequada. Não é possível simplesmente deixar um animal solto num pasto o tempo inteiro, você precisa recolhê-lo. Só que eu entendo que esse projeto de lei, ele quer evitar o confinamento estrito, aquele confinamento que provoque maus tratos, sofrimento ou que impeça a expressão do comportamento natural da espécie, que é uma das 5 liberdades. E aí a gente está falando de ciência do bem-estar animal, tá? A ciência do bem-estar animal não é uma corrente filosófica, ela é muito objetiva e tenta estudar instrumentos de proporcionar bem-estar para esses animais que ficam em confinamento, tá? Então, assim, aqui no Brasil a gente tem animais em confinamento, mas na Europa a gente tem ainda mais por conta de questões territoriais, de minutas, enfim. Eles usam demais esse tipo de meio de produção. É importante dizer que ele foi desenvolvido por engenheiros de produção, então quem pensou a criação como um todo desses animais são engenheiros, não eram veterinários, não eram especialistas, porque nem existia uma ciência de bem-estar animal. Então agora a gente tem que ajudar essas empresas a se reformularem, a Mercy faz isso muito bem, junto a outras grandes aí, ONGs internacionais, OCIPs, que realmente tentam fazer essa transição com protocolos de bem-estar animal, com auxílio ao produtor. Mas é importante também a gente falar com os grandes players, não adianta a gente falar com um pequeno produtor que tem dificuldade de conseguir uma linha de crédito, a gente tem que ajudar isso a transformar grandes indústrias para que o exemplo seja seguido depois pelos menores, né? E aí é um desafio para a gente pensar como é que a gente vai fazer isso, como a gente chega no produtor. Então, assim, voltando ao projeto de lei do GANEM, eu acho que ele precisa só de algumas considerações técnicas que imagino durante a tramitação ele vai sofrer esses ajustes, né? Deixando bem claro que tipo de confinamento, que animais eles atingem. Eu não sou favorável a praticar o que a gente chama de especismo, né? Que é separar os animais por categorias, não é isso, dar um valor maior ou menor a eles, mas deixar bem claro para que o mapa que normatiza essas questões e já tem as normas técnicas sobre confinamento e também as secretarias aí agropecuárias dos estados, elas consigam aplicar essa lei. Essa é a nossa maior preocupação na OAB no momento, né? Então, nós vamos tirar do confinamento e qual é a alternativa? Exatamente. Né? Nós precisamos saber se eles estarão dentro de condições de bem-estar animal. Vocês vão participar aqui de encontros com a assessoria do deputado? Vocês vão, a OAB, estamos como que a OAB... à disposição e certamente o Bruno é um deputado que abre para essa conversa, ele sempre foi muito aberto, então nós nos colocamos à disposição na Ordem dos Advogados do Brasil, totalmente, para poder conversar com ele. Falando nisso, como é que é a atuação de vocês junto a casas legislativas como essa aqui, né? Quando vocês veem projetos como esse, vocês vão atrás, tentam conversar com a assessoria, vocês dão opinião, fazem sugestões, tentam conversar, né, durante as audiências. Como é que é o trabalho de vocês em relação à promulgação dessas leis e ao debate dessas leis? Eu acredito que a atuação da comissão seja bastante diferente, né? Até porque a OAB tem um papel de destaque, né? E um papel técnico muito importante. A Mercy for Animals tem tido uma atuação bastante próxima e importante, principalmente junto à União e ao governo federal.
A gente, especificamente em relação ao confinamento de galinhas em gaiolas, a gente tem mantido uma interlocução com o Ministério da Agricultura, porque uma das demandas dos produtores é exatamente a regulamentação do que seria essa produção fora de gaiolas, porque fora de gaiolas não é livre de sofrimento, né? Acho que é um pouco isso que a Maíra estava trazendo. Ambientes como galpões podem ser ambientes pobres, então é necessário, pobre no sentido de sem elementos que a gente chama a ciência do bem-estar animal chama de enriquecimento ambiental. Bate um sol, superaquece. Exatamente. Chuva causa barulho, que causa desconforto no animal. Exatamente. Quer dizer, tem várias coisas, quer dizer, que o galpão não ajuda nem um pouco, né? O galpão pode, por exemplo, ter uma superpopulação de animais e alguns animais morrerem de desidratação porque tem dificuldade de acesso a onde está a comida e a água. Isso é bem comum, né? Em muitas... Infelizmente é muito comum. Então, a gente tem mantido um trabalho próximo às agências reguladoras, aos ministérios e ao poder público, para que a gente possa ter uma regulamentação. Para a gente é muito importante, é claro, que a legislação seja aprovada, mas existe uma preocupação muito grande que ela seja aplicável, porque senão a gente tem um avanço teórico e não tem um avanço de fato. Então, para que esses animais de fato consigam ter condições de vida melhores, a gente precisa de normas que sejam eficazes e que escutem as demandas do consumidor, dos produtores, das grandes redes e principalmente do público em geral. Quem puxa essa demanda, quem puxa esses assuntos é o público e o público está consciente. Então, a gente busca uma legislação que dê alternativas, que possibilite a transição de sistemas, e a nossa organização tem estado muito próxima, tanto enviando recomendações, participando de audiências, mantendo um contato próximo com o poder público, para que a gente possa, com o nosso conhecimento técnico e a nossa experiência, fornecer a base para que a gente tenha uma legislação melhor, uma regulamentação melhor e efetivamente aplicável. Agora, muita gente pode estar em casa perguntando, eu quero fazer parte dessa causa, eu quero ajudar. Qual que é o caminho, né, para a pessoa ser voluntária, para a pessoa entrar numa ONG como a Mercy for Animals ou uma outra, ou alguém que é advogado participar da OAB? Quais são os caminhos para as pessoas virarem ativistas em defesa dos animais hoje em dia, não só aqui em São Paulo, mas no Brasil inteiro? Perfeito. Na verdade, eu já vou até disponibilizar um e-mail. Nós aceitamos aí vários voluntários advogados, mas também veterinários, biólogos, profissionais de diversas áreas, inclusive até de mídias sociais, que começam a colaborar com a gente agora, né? Porque a OAB não tinha absolutamente essa estrutura dentro das suas comissões e hoje a gente vê que é necessária para chegar ao grande público, né? Então, a gente tem um e-mail que é sc.expedientes@oabsp.org.br. Basta colocar no título Comissão de Defesa dos Direitos dos Animais ou Comissão de Direitos dos Animais. Gostaria de participar. Esse e-mail vai chegar até nós e a gente vai convidá-los para as reuniões da comissão. Repete para a gente o e-mail, por favor. Vamos lá, sc.expedientes@oabsp.org.br. Então, mande o seu e-mail com o título Comissão de Defesa Animal. Voluntário, gostaria de participar. Você será convidado para participar das nossas reuniões que são abertas. A Paula também é membro, a gente está vendo ali no ar, né? Apareceu lá o Perfeito. SC.expediente, né? Perfeito. Agora, no caso da Mercy for Animals, é possível participar? É possível também ser voluntário? Com certeza. A gente tem uma base de voluntariado espalhada pelo Brasil inteiro. Nossos voluntários são maravilhosos, são pessoas engajadíssimas, apaixonadas pela causa e apaixonadas pela organização. Então, se alguém tiver interesse em fazer parte do nosso voluntariado, é só entrar no nosso site mercyforanimals.org.br. E aí... Mercy é M-E-R-C-Y. Isso, tá aqui na camiseta. Tá lá, ó, mercyforanimals.org.br. E lá no site, no menu do lado direito, vocês vão encontrar
todas as informações para fazerem parte. A gente tem voluntários que fazem ações presenciais, voluntários que fazem ações online, então recebem ações para fazerem o ativismo digital, que é muito importante para as nossas campanhas. Então, se por um acaso a pessoa não tem disponibilidade para se locomover, para ir nos lugares, para fazer ações de campo, não tem problema. A gente tem o ativismo digital também para as pessoas que querem fazer a diferença e que querem disponibilizar que sejam 5 minutinhos do dia delas para melhorar a vida dos animais. Agora, a gente falou aí das galinhas, a gente falou do confinamento. O Brasil é o maior produtor mundial de carnes, né? Exporta, agora a China está com uma demanda lá, que eles tiveram um problema. Então, assim, até o preço da carne, a gente já foi pauta aqui em outros programas, o preço da carne subiu. Imaginamos que se essa demanda continuar, a produção brasileira tende a aumentar para atender o mercado chinês, igual aconteceu com a soja, com o milho, outros produtos de uma maneira geral. E o confinamento e o abate desses animais, principalmente bois, mas acho que todos de uma maneira geral, é extremamente doloroso para o animal e é extremamente cruel, né? Como é que vocês veem essa questão e o que pode ser feito para que a indústria se adapte aí, enfim, o que é possível nesse momento em torno dessa discussão? Gostaria até de falar sobre a questão toda do abate e do confinamento. Nem sempre o abate é o pior momento para o animal. Obviamente que ele sente, o pré-abate talvez seja o pior. As grandes empresas... Ele sabe que vai morrer. Ele sabe que vai morrer. Não tem jeito, tá? Existem, assim, você tem a Temple Grandin e pessoas que fizeram, assim, dentro da história, maneiras de tentar proteger o animal desse momento que é o mais terrível. No entanto, pode ser que não seja de maior sofrimento. Ficar confinado anos e anos numa gaiola, uma galinha poedeira, o abate para ela talvez seja até o livramento, ainda que haja sofrimento, sabe? Então, assim, eu particularmente, se eu precisasse ser abatido ou ficar 10 anos presa numa gaiola sem me mover, eu preferia morrer logo de cara, né? Então, é porque a gente não tem como fazer essa avaliação. Então, a gente tem que ver que o abate, né, que é feito, que é com dessensibilização nas grandes empresas, ele sofre também alguns erros, né? Você precisa acertar com uma injeção de ar comprimido ou uma pistola, uma região específica do cérebro que em tese vai atordoar, no caso do gado, tá? Aquele animal, e ele vai ficar desensibilizado e vai poder sofrer a degola, que é como eles fazem o abate em geral. Existem lugares que ainda não estão de acordo com a norma no Brasil, a gente está falando de Brasil. Então, bois são abatidos à marretada, na degola sem sensibilização, enforcados. Olha, isso faz tempo que eu não ouço, mas deve ter. Aí se você pegar esses pastos aí mais rústicos, né? Hoje você tem grandes e grandes empresas que não trabalham dessa forma. Mas até aquele abate com sensibilização precisa de uma força manual. Então tem alguém ali que vai tentar acertar o ângulo, né? Do ponto específico do cérebro daquele animal para desensibilizar. Se não acertar, ele não fica desensibilizado e ele sente toda a questão da degola. Então, por exemplo, quando é um bezerro ou então um gado menor, eles têm dificuldade de acertar o ponto. Imagina um funcionário ali o dia inteiro fazendo desensibilização com a pistola, se no final do dia ele vai ter a mesma acurácia que ele tem no início. Claro que não, o braço dele vai estar cansado. Então, nem todos os animais são desensibilizados, mesmo no melhor dos mundos de hoje, a realidade do abate atual. A OAB, nesse momento, tem um projeto de estudo que é aí originário da veterinária Daniela Gurgel, e a gente está em contato com uma ONG, que é a Sinergia, para poder trabalhar em conjunto sobre a questão do descarte do bezerro macho na indústria do leite. A gente associa o sofrimento muito ao gado de corte, né, verdade, Paula? E nem sempre é só ele que sofre. O que acontece? A gente descobriu que na Alemanha milhões de bezerros são descartados e também no Chile, Argentina e Brasil de qualquer maneira, porque ele não é rentável para a indústria do leite. Eles querem a fêmea, que vai poder engravidar, emprenhar e produzir o leite. Como é o que esse eles descarte? fazem? Esse descarte, em geral, é feito amarrando esse animal no sol com uma corda e deixando ele morrer de fome e sede, porque ele não é rentável para a indústria do leite. Extremamente cruel. É extremamente cruel. Alguns
desses produtores encaminham para a indústria de embutidos, né? Ou para carne de vitelo, que é outra grande crueldade. Esse animal muitas vezes fica com garrafas PET na boca, eu já vi isso, ou com outros instrumentos para impedir que ele coma e beba, para a carne ficar tenra e ele vai ser abatido em 4, 5 meses, né, Paula? Você pode falar melhor que eu sobre isso. Então, o que acontece é que a gente tem crueldades que nem aparecem para o grande público. E quem vai determinar de verdade se a gente vai consumir esses animais que são degradados, humilhados e muitas vezes mortos e viventes num ambiente degradante, vai ser o público consumidor. Aquele que come um chocolatinho ou que consome um leite, um Danone, que ainda consome a proteína animal, que vai dizer, eu não vou mais comprar o seu produto, desses grandes atores que vendem esses produtos, se ele não tiver com uma política de bem-estar animal. Então, a dica é, procure se informar, busque na internet, principalmente, né? Quais são as melhores práticas, quais são os produtores que fazem isso de uma melhor forma possível. Existem matérias na imprensa de uma maneira geral, existem informações nos sites das próprias empresas, não é isso? Exatamente. E busque se informar e consuma consciente. Essa é a dica, né? Essa é a dica. E como a gente costuma dizer na Mercy for Animals, a melhor forma de ajudar os animais é tirá-los do seu prato. Então, se você tem interesse em redução de consumo, se você tem interesse em ter acesso a uma outra forma de consumir, uma outra forma de se alimentar, no seu ritmo, do seu jeito, não, sem querer acelerar algo que é muito particular de cada um, e olhando da forma mais amorosa para o que eu posso fazer hoje, qual é o passo que eu posso dar hoje. Existe farta informação na internet, no site da nossa organização. Então, se a pessoa está interessada em bem-estar animal, em redução de sofrimento, procurem as organizações, a Sinergia também, as organizações que atuam na causa, e procurem reduzir o consumo e, se possível, parar de consumir. Tá certo, gente. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. O programa de discussão de hoje termina aqui. Lembrando que você pode rever esse e outros programas da Rede Alesp no nosso canal no YouTube. É só digitar Rede Alesp. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência. Até lá. Tchau.